mesmo artigo 83, o parágrafo 3º, lá na Lei de Execução Penal, afirma que os estabelecimentos penais destinados a mulheres devem ter agentes exclusivamente do sexo feminino. Aí entra outra questão. Está correta essa previsão? Obviamente é uma previsão que tem o objetivo de dar dignidade à mulher presa para que ela não tenha que lidar com agentes dos estabelecimentos prisionais, agentes penitenciários do sexo masculino, que podem eventualmente, isso em qualquer local em que há um confinamento, em que há a retenção da liberdade, uma superioridade por uso de arma ou qualquer outra coisa, pode gerar esse tipo de situação. Eu não estou dizendo que vai acontecer, que em qualquer situação vai acontecer esse tipo de coisa, que vai ocorrer algum estupro ou algo semelhante. Mas até para gerar um conforto e uma confiança maior para a mulher presa, essa previsão legal é muito importante. Ela sabe, essa mulher presa sabe que terá que lidar com outras mulheres, com agentes penitenciárias do sexo feminino. Mas aí entra um problema aqui também. Em muitos locais não há um estabelecimento penal exclusivamente feminino. São estabelecimentos que têm o mesmo conjunto arquitetônico, a mesma estrutura, digamos, como se fosse o mesmo casarão, o mesmo imóvel, separando apenas um corredor. Tem um corredor que vai para lá e é o feminino. O outro corredor vai para cá e é o feminino. E no meio está a administração, a chegada, enfim. E aí, óbvio, não há o contato entre as mulheres presas e os homens presos. Mas, digamos que as mulheres presas acabam convivendo também com os agentes penitenciários. Essa previsão de que os estabelecimentos penais femininos devem ter agentes exclusivamente do sexo feminino, então as mulheres presas vão conviver com agentes penitenciárias que são do sexo feminino também, essa previsão acaba caindo por terra quando há esses estabelecimentos que são compartilhados. Que tudo bem, os homens presos não convivem com as mulheres presas. Quando há algo a ser dito para as mulheres que estão presas, quando há o banho de sol, vão as agentes penitenciárias do sexo feminino e fazem esse tipo de trabalho, esse tipo de tarefa. Mesmo assim, há ali uma comunicação, há uma participação de agentes do sexo masculino nesses estabelecimentos, nessa parte dos estabelecimentos que é destinado, essa parte destinada a mulheres. Então, é algo que é relativamente afastado na prática. Quando há essa permissão implícita, esse desrespeito legal, de admitir que alguns presídios tenham uma parte masculina e uma parte feminina, até com uma quantidade de agentes penitenciários similar, transitando ali na região comum, na área do banho de sol, enfim, é algo que deveria ter um pouco mais de cuidado, porque se a previsão também para gerar esse conforto e essa confiança, essa sensação de bem-estar nas mulheres presas, sabendo que elas não terão o contato com agentes penitenciários do sexo masculino, isso teria que ter um pouco mais de cuidado. E aí eu até trato da situação, por exemplo, da falta grave. Quando é apurada a falta grave, sabemos que há duas fases. Tem aquela primeira fase administrativa, lá no estabelecimento prisional, e tem a segunda fase judicial, a audiência de justificação perante o juiz da execução penal. A questão é que se a lei fala que os estabelecimentos penais destinados a mulheres devem ter apenas, exclusivamente, agentes penitenciários do sexo feminino, qual é a questão? A questão é que a falta grave, aquele interrogatório da falta grave, também deveria ser com agentes do sexo feminino. E aqui deveria haver essa compatibilidade também.
Então, nesses presídios que há uma parte destinada a presas e uma parte destinada a presos, ainda que tenha uma separação em relação aos agentes penitenciários que convivem com os presos, que ditam as regras, qual é o horário de sair, que abrem a cela, que conduzem o preso, a presa, enfim, ainda assim deveria ter uma observância também nesse momento, também no momento da apuração da falta grave, quando a presa deveria ser conduzida por agentes penitenciários do sexo feminino e interrogada por uma agente penitenciária do sexo feminino também. Se é para observar o artigo 83, parágrafo 3º, nessa parte deveria haver a observância também. E na prática não é tão observada assim.